Então, vamos dar continuidade à nossa série de estudos, né, sobre tratamento nutricional das dislipidemias, agora parte 3. Esse é o momento que a gente vai começar a falar sobre as recomendações, né, do tratamento nutricional para quem tem algum tipo de dislipidemia, tá? Por isso nós dividimos em duas partes, ok? Então, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre o efeito do álcool nas dislipidemias, sobre o tipo de carboidrato e seu efeito também, tanto na hipercolesterolemia quanto na hipertrigliceridemia, e o efeito das fibras e as proteínas, tá? Então, deixamos a parte de lipídios e micronutrientes para a parte 4, ok? Então, basicamente, a nossa orientação, né, a nossa recomendação, ela está sendo feita basicamente para as dislipidemias do tipo hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. Tá? Essa é a última recomendação, né, dietética para o tratamento das dislipidemias, ok? Foi publicada em 2019 nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tá? Essas recomendações elas já sofreram muitas modificações, né? Então, a gente tem desde 2007, né, diretrizes que fazem várias recomendações. Então, só para vocês terem uma ideia, no início, né, das recomendações, como era a alteração lipídica, a prescrição de lipídio geralmente era reduzida, né, até que eles observaram que uma restrição muito forte de lipídio da dieta acabava reduzindo também o HDL, e aí a gente começou a entender que o tipo do lipídio era mais importante do que a quantidade do lipídio. Então, com isso, nós voltamos a fazer uma prescrição de que hoje vai até 35% de lipídio, contanto que a gente escolha o tipo do lipídio adequado à dieta de um indivíduo que tenha dislipidemia, como, por exemplo, monoinsaturados. Então, as gorduras monoinsaturadas, né, presentes nos azeites, no açaí, são gorduras que devem estar presentes numa quantidade que vocês podem ver, né, que vai entre 10 a 20%. Então, não é pouca coisa, tá? O nosso foco realmente tem que ser na gordura saturada, num excesso de poliinsaturado e realmente tentar abolir, né, a gordura trans, que na diretriz passada, né, ela tinha uma recomendação de até 2% do valor calórico da dieta, e que agora a gente já está vindo com uma recomendação de exclusão por conta de diversos estudos que têm feito associação do consumo de gordura trans com eventos coronarianos. Tá? Em relação, por exemplo, ao ácido graxo poliinsaturado, tivemos modificações também em relação ao tipo do ácido graxo poliinsaturado, né, como o ácido linolênico e o EPA e o DHA, que são, né, o primeiro de fonte vegetal e o segundo de fonte animal. Então, vocês podem observar que existem diferenças nas suas recomendações e antes não tinha essa diferença. Tá? Em relação a fibras também, a gente pode observar que a fibra solúvel ela está sendo recomendada tanto para quem tem hipertrigliceridemia quanto para quem tem LDL elevado, sendo que nas recomendações anteriores a gente tinha recomendação de fibra solúvel apenas para quem tinha hipercolesterolemia. Então, faz parte do processo de conhecimento, né? A gente está sempre, cada dia que passa, a gente está aprendendo alguma coisa nova e que muitas vezes desfaz um mal entendido que a gente descobriu no passado. Então, nutrição é isso, é uma ciência dinâmica e a gente precisa estar se atualizando o tempo inteiro. Por isso, né, eu estou colocando essas séries de estudos para que a gente possa ficar ligado nessas modificações, tá? Bom, começando, gente, falar pelo consumo de álcool, tá? Eu trouxe para vocês uma revisão de 2020, tá? Uma revisão sistemática, em que ele diz, né, que o consumo de álcool, tá, em relação ao risco cardiovascular, ele tem uma influência, né, de diversos fatores, como idade, sexo, né, pequenas variabilidades individuais que a gente não consegue identificar, até o nível socioeconômico, tá? A quantidade de bebida ingerida, o tipo da bebida e o padrão. Né? Será que é um paciente que bebe todo dia? Qual é a quantidade? Eu posso beber todo dia, mas eu posso beber um pouquinho. Ou se eu vou beber final de semana, eu vou beber muito. Então, são pequenas diferenças que acabam atrapalhando, né, a elaboração de uma recomendação fixa, embora a gente tenha, tá? Mas eu acho que o profissional de saúde, ele precisa entender que a gente tem pequenas variações individuais, né, que vão estar influenciando em algum fator de risco cardiovascular do paciente que a gente estiver atendendo.
O que a gente sabe até o momento, né, é que uma ingestão moderada de álcool, ela está relacionada inicialmente, tá? Na maioria das vezes, né, considerando padrões medianos, né, considerando informações medianas, numa redução do estresse oxidativo, tá? Por conta da presença até de alguns de alguns fitoquímicos presentes em algumas bebidas, né, como o vinho, por exemplo, tá? A redução da pressão arterial, tá? E o aumento do HDL, ok? Já um consumo excessivo está relacionado à presença da doença hipertensão arterial, à presença de um diabetes tipo 2, né? E aumento também do triglicerídeo, tá? Então, a gente sabe que alguns indivíduos, mesmo em ingestão moderada, né, podem apresentar alguns problemas, tá? Da mesma forma que a gente sabe que alguns indivíduos, mesmo em ingestão excessiva, podem também não apresentar problemas, né? Porque nós não estamos nos livros. Mas, de uma forma geral, o que a literatura consegue trazer para a gente é uma probabilidade de risco, né? Então, é importante que nós, enquanto profissionais de saúde, a gente possa estar ciente dessas informações, tá? O que a gente sabe, né, de estudos metabólicos, né, a gente sabe que um consumo moderado de bebida alcoólica, tá? Geralmente menos do que 30 gramas por dia, tá? De etanol, está relacionado à inibição daquela enzima que eu mostrei para vocês, né? Que vai fazer a transferência dos ésteres de colesterol e do triglicerídeo e é responsável até pela redução do HDL, né? E pela produção de lipoproteínas do tipo LDL, pequenas e densas, né? Então a gente sabe que se eu tenho inibição dessa enzima, eu vou ter uma manutenção ou até um aumento do HDL colesterol e da ApoA1, que é aquela proteína que é desvinculada, né, da lipoproteína HDL. Okay? Então, de uma forma geral, um consumo moderado, tá, seria benéfico, mas dependendo do indivíduo, né, às vezes esse consumo moderado pode ser muito, tá, dependendo do metabolismo desse indivíduo. É isso que eu acho importante a gente chamar a atenção. Já um consumo excessivo, né, numa quantidade maior do que essa quantidade por dia, né, está relacionado ao aumento dos ácidos graxos por conta de uma quantidade elevada de etanol se transformar em acetil-CoA. E se eu tenho muito acetil-CoA, isso vai servir de substrato para a produção dos ácidos graxos. Tá? Ao mesmo tempo, o excesso de etanol está relacionado à inibição, né, aguda da lipase lipoproteica, tá? E a gente sabe que essa enzima é fundamental para fazer a hidrólise, né, das lipoproteínas ricas em triglicerídeo, como o quilomicron e o VLDL. Então eu vou reduzir, né, uma hidrólise dessas lipoproteínas no meu sangue, tá? Além disso, é importante a gente estar colocando que um estudo que foi publicado também em 2020, ele fez uma comparação do consumo de cerveja e de vinho em relação ao estresse oxidativo, e ele demonstrou para esse grupo de indivíduos que foi estudado que o consumo de cerveja está relacionado a um maior estresse oxidativo do que o consumo de vinho. Provavelmente por conta da presença de fitoquímicos, né, que estão presentes na bebida vinho, tá? Bom, indo para carboidrato, né, a gente sabe, né, também hoje que é certo que um consumo elevado de carboidrato está relacionado a uma elevação da glicemia. E essa elevação da glicemia, se for de forma constante, toda vez que acontecer, vai provocar um estímulo para a produção da insulina, de uma forma geral, né? Embora a gente saiba que as pessoas respondem de formas diferentes, mas de uma forma geral pode causar uma hiperinsulinemia e o excesso de insulina no sangue, por ser um hormônio, né, anabólico, ela vai ativar fatores de transcrição, tá? Que vão promover a síntese de ácidos graxos, tá? Além de inibir, né, a lipoproteína lipase, né, a lipase lipoproteica, tá? Causando dessa forma uma menor depuração, tá? Então, esses fatores associados, tá, eles vão estar respondendo pela hipertrigliceridemia, né, ou pela probabilidade aumentada, né, de triglicerídeo elevado num paciente que come muito carboidrato, ok? E aí a gente tem que ver, né, que tipo de carboidrato é esse que o paciente vai estar fazendo. Né? A gente sabe que aproximadamente, né, numa dieta de 2.000 calorias, 5%, né, de carboidrato está relacionados a 25 gramas, né, de açúcar, que é o equivalente a uma colher de sopa por dia. E aí
né, o ideal, né, a diretriz recomenda que a gente faça a redução dos açúcares, né, mas ela também coloca que isso seja de uma forma gradual, né, e não é que a gente deva estimular o consumo dessa quantidade de açúcares, né? Por exemplo, eu não vou estimular que meu paciente vá consumir uma colher de sopa de açúcar por dia, mas se o meu paciente faz e gosta, é melhor eu orientar do que não falar nada e ele fazer a quantidade que ele achar e que ele quiser, né? Então eu entendo que é uma orientação para que a gente possa ter mais controle desse consumo de açúcares do nosso paciente. Então a diretriz coloca, como a gente ainda não tem estudos, né, que mostrem que ingestões menores de açúcares estão relacionados a muitos benefícios, né, na redução do colesterol e do triglicerídeo, a diretriz mostra, a partir dos estudos que foram consultados até o momento, né, que uma recomendação menor do que 10% de açúcares, tá, para quem tem um LDL alto, né, menor de 5 a 10% para quem tem um triglicerídeo até 499 e menor que 5% para quem tem um triglicerídeo maior do que 500. É claro que a gente tem que usar o bom senso nesse momento, não vou esperar o meu paciente que já está com um triglicerídeo de 400, se ele puder ficar sem o açúcar, vai ser melhor para ele, né? Então a gente tem que avaliar caso a caso, e eu não vou esperar esse paciente chegar a 500 para dizer que ele tem que comer menos do que uma colher de sopa de açúcar por dia, tá? Então vamos utilizar o bom senso, lembrando que essa recomendação só existe porque a gente não tem estudos atuais que apontem maiores benefícios, né, de uma redução maior de açúcares para esses pacientes que têm dislipidemia. Tá? Mas pode ser que num futuro isso aconteça, né? Já estou chamando a atenção para isso. E aí a gente vai entender, né, a diferença desses açúcares, né? A gente sabe que a sacarose, que é o açúcar branco, ela é um composto de frutose mais glicose. E hoje em dia a gente entende que quando eu tenho alimentos que têm quantidades proporcionais de frutose e glicose, o nosso corpo consegue lidar com esse metabolismo, né? Assim como que é o açúcar branco até uma certa quantidade, que é o mel. A questão é que alguns alimentos, principalmente os processados, eles acabam acrescentando uma quantidade muito maior de frutose do que de glicose. E aí que está o grande problema, né? Então vamos entender o que acontece quando eu tenho muita frutose no meu corpo e o que acontece quando eu tenho muita glicose no meu corpo, tá? Por exemplo, a glicose ela entra, aqui a gente já está vendo, né, um controle hormonal da insulina e do glucagon, né, na ativação dessas enzimas para que eu possa fazer as devidas conversões, né, e a utilização dessa frutose, tá, até piruvato ou até glicerol para estar formando a minha acetil-CoA, formar energia ou até mesmo formar triglicerídeo. Então veja que essa enzima fosfofrutoquinase é uma enzima que ela vai exercer um certo controle à medida que eu vou ter uma quantidade maior ou menor de glicose entrando no meu corpo. E se eu tenho muita glicose, né, até um certo momento, eu consigo transformá-la em glicogênio também, para quando eu precisar, eu poder utilizá-la novamente, né? E aí, o que acontece com a frutose? Né? Além disso, tem outra coisa que eu esqueci de falar em relação à frutose, é que quase 80% da glicose que eu faço ingestão, ela vai para meu tecido periférico. Se eu não tiver resistência à insulina, eu vou utilizar essa glicose como fonte energética, né? E apenas 20% vai para o meu fígado, né? Isso aqui é um metabolismo hepático. Apenas 20% da glicose chega aqui no meu fígado, tá? Já a frutose, tudo que eu vou fazer de ingestão de frutose, quase 100%, ela vai para o meu fígado, né? Ela não tem nenhum mecanismo de feedback, né, nem hormonal, de enzimas, tá? Ela não é transformada em nenhuma estrutura de armazenamento, como eu tenho o glicogênio para a glicose, tá? Grandes quantidades de frutose que entram no meu fígado, né, elas vão ser rapidamente convertidas, tá, em glicerol, ok? E dessa forma eu vou ter uma rápida produção, né, de ácidos graxos e triglicerídeos para serem incorporados no meu triglicerídeo endógeno, que é a minha VLDL, ok? Então, é uma grande diferença e esse é um principal motivo de preocupação hoje em dia, já que grande parte, né, dos alimentos processados que a gente ingere, tá, ou eles têm o xarope de milho, ou eles têm açúcar invertido, que é um tipo de açúcar que é modificado na indústria
para que ele possa estar mantendo a cremosidade, mantendo a crocância, tanto de alimentos doces quanto de alimentos salgados, né? Temos o xarope de frutose, né? Que todos esses são, né, numa simples jujuba, não é só açúcar branco, né? Tem tudo isso para que eu possa estar mantendo a vida de prateleira desse alimento, tá? E com isso o empresário ter lucro, tá? Então, qual seria a quantidade de frutose que está relacionada à elevação do triglicerídeo? 50 gramas de frutose por dia. A diretriz coloca que mais do que 50 gramas de frutose por dia está relacionada à elevação do triglicerídeo pós-prandial. Tá? E aí vamos ver se a gente conseguiria atingir isso pelo consumo de frutas. Se eu consumo essa grande quantidade, né, de frutas, uma banana, uma xícara de mamão picado, suco com 2 maracujás e uma goiaba, eu faço ingestão de apenas 28 gramas de frutose. Algumas frutas, né, como o caqui e a manga grande, elas conseguem atingir essa quantidade, mas é muito raro. E ainda por cima, né, o caqui e a manga, eles têm fibras, né, eles têm água, eles têm vários outros elementos que vão ajudar a estar atrapalhando um pouco a absorção, né, desse nutriente. Tá? Então, a preocupação do consumo de frutose, ela faz referência especialmente aos produtos industrializados, que tem aqueles componentes que eu mostrei para vocês, tá? Além de sucos e refrigerantes, que tem uma grande quantidade de açúcar invertido, ou até mesmo suco de fruta natural que tenha uma grande concentração de frutose. Tá? Em relação às fibras, né, a gente recomenda 25 gramas de fibra no mínimo, para oferecer 6 gramas de fibras solúveis. Tá? Diversos motivos estão relacionados ao consumo de fibra, né, começando com o aumento da excreção fecal de bile. Né? Então, se eu tenho bastante fibra na minha alimentação, eu não vou conseguir reabsorver os sais biliares da minha alimentação e vou excretar nas minhas fezes. E aí, com isso, eu preciso fazer uma conversão hepática do colesterol nos sais biliares para que eu possa digerir a próxima refeição. Né? E aí, com isso, eu faço uma redução do meu colesterol sanguíneo. Além disso, a fibra serve de alimento para a microbiota, que vai produzir ácidos graxos de cadeia curta, que vai inibir, né, uma conversão hepática de colesterol. Tá? E as fibras que mais se relacionaram, né, por revisões sistemáticas e meta-análises que foram publicadas até 2020, são a beta-glucana e o psyllium, né, que são fibras que têm uma melhor resposta e menos efeitos colaterais. Tá? Em relação, então, a esse efeito da nossa microbiota, eu quis chamar a atenção, né, para a produção pela microbiota intestinal de acetato e propionato, tá? Que acabam inibindo, né, a duas enzimas, tanto a hidroximetil-CoA sintase quanto a hidroximetil-CoA redutase, tá? Que são duas enzimas chaves na conversão da acetil-CoA até colesterol. Então, a produção da microbiota está atuando, né, na inibição da conversão de acetil-CoA em colesterol. Tá? Além disso, né, as hidrolases de sais biliares, elas vão desconjugar os sais biliares e isso acaba aumentando a sua excreção nas fezes, né, fazendo com que a gente retire mais colesterol da circulação para produzir mais sais biliares. Tá? Então, vamos ver como é que fica, né, o consumo de fibra. Será que eu consigo consumir 25 gramas de fibra, que é o que a diretriz recomenda? Né, se no café da manhã eu consumir, né, esse overnight oats, que é aquela aveia, né, deixada de molho, né, com outros ingredientes na geladeira, né, para ela ir solubilizando, e fazer um creme, né, para café da manhã, eu posso consumir com bananas em rodelas, um café preto sem açúcar. No almoço, se eu fizer uma salada de folhas com tomate e castanhas, arroz integral com lentilhas e patinho moído, e uma laranja em gomos, por exemplo. No lanche, 3 xícaras de pipoca e um mate com limão. E no jantar, um creme de ervilha com abóbora e gengibre, eu já consigo atingir 37 fibras. Agora, vocês podem observar que são alimentos, a maioria deles, né, com mínimo de processamento, a maioria in natura, então a gente sabe que a partir do momento que a gente começa a inserir alimentos processados ou ultraprocessados, essa quantidade de fibra certamente vai reduzir. Né? Então aqui tem a receitinha do Overnight Oats, ela é bem prática, eu posso fazer nessa quantidade, dividir em 3, 4 partes, e na hora do consumo acrescentar a fruta que eu quiser acrescentar do dia. Bom, vamos para proteínas, a recomendação é de 15 a 20% de proteínas, tá? A gente preocupação de estar avaliando o teor de gordura saturada, avaliar o consumo de proteína vegetal,
né? É interessante porque a gente sabe que muitos pacientes têm desbiose intestinal, a gente sabe que quando a gente corrige a desbiose intestinal, melhora o perfil lipídico, e a gente sabe que a gordura, a proteína animal, né, a carne vermelha, a carne de frango, eles estão relacionados, né, à piora dessa desbiose. Então, a inserção de proteína vegetal seria interessante para esse paciente. A gente precisa ver até que ponto a gente pode estar inserindo. Não é eliminando, mas é diminuindo a proteína animal e aumentando um pouco a proteína vegetal, tá? E também por ser paciente que tem fator de risco, muitas vezes ele tem uma hipertensão associada, é importante a gente acompanhar o clearance de creatinina de 3 em 3 meses, né, para que a gente possa estar vendo até que ponto que esse paciente, né, pode estar comendo uma quantidade maior de proteína sem sobrecarregar muito o seu rim, tá? Então a gente tem algumas medidas na mão, né? Por exemplo, o que seria 100 gramas de carne? Isso aqui é orientação para o paciente, né? Seria a palma da mão, né? 150 gramas de peixe já é uma quantidade um pouquinho maior, que inclui os dedos, né? E para outros alimentos, né? A gente também tem essas medidas que ajudam bastante na hora de orientar o paciente, ok? Então, gente, fico por aqui com a parte 3. Tá? E convido vocês para que a gente possa dar continuidade à finalização desse tratamento nutricional no próximo vídeo, ok? Então, até lá. Boa tarde.